nós não somos a nossa própria companhia de forma consciente. Ah, porque não é assim. Na verdade, é assim. Se nós temos capacidade de ser companhia para outra pessoa, somos alguém para nós mesmos. Nós estamos o tempo todo sendo com o outro aquilo que nós somos conosco. Então, com certeza você já esteve ao lado de alguém e parecia que estava só, porque essa pessoa também estava só, no intuito de, ela estava com ela estava no celular, ela estava fazendo as coisas que ela queria, ela estava ali introspectiva, ela estava resolvendo as coisas dela. E soa realmente como egoísta, soa realmente como estar só quando você está acompanhada e essa pessoa não está interagindo, participando das coisas ali que você gostaria que ela estivesse. Tudo bem, vamos seguir aqui no script. Quando nós estamos sozinhos, nós reconhecemos essa companhia que nós somos. Só que se fosse com outra pessoa, nós seríamos a melhor companhia do mundo, a melhor companhia possível. Nós não iríamos ficar xingando aquela pessoa, nós não iríamos ficar destacando as suas não qualidades, seus pontos limitantes, né? Não estaríamos criticando o tempo inteiro, até porque ninguém ficaria do nosso lado por muito tempo, se fôssemos essa pessoa a maior parte do tempo, a não ser que a recompensa em outros âmbitos dessa relação seja muito superior. Então tem que haver uma recompensa para suportar esse comportamento, né? Passivo-agressivo. Então, a sua sombra te assusta e você acha que é melhor do que realmente é. O que isso significa? Quando você não quer estar sozinho, é porque você é essa companhia para si mesmo, que fica se criticando, que fica destacando as suas não virtudes, que fica o tempo todo falando das coisas que você não é, das coisas que você não tem, que fica o tempo todo comparando com outras pessoas que estão, na verdade, apenas vivendo suas vidas e muitas delas se esforçando ao máximo para parecer uma coisa que elas desejam ser. E, no entanto, elas estão sendo, porque se elas estão naquela situação, para todo mundo que vê e assiste, ela é. Então, isso é a parte superficial de sua vida, mas ela consegue viver isto. Então, eu tenho algumas concepções um tanto quanto assim, fora da curva com relação ao que a maioria das pessoas falam. Por exemplo, né? Essa coisa de rede social não é uma coisa que é verdadeira. Tem pessoas que sim, são extremamente lindas. Tem pessoas que sim, têm a pele extremamente de pêssego. E nós não sabemos lidar com o não ter. O outro é, o outro tem. Para que eu me sinta bem, eu preciso achar que aquilo não é real. Então, assim, eu preciso ir de mansinho nesse aspecto, porque de frente, vocês já sabem como essa frase termina. Porém, gente, eu estou aqui para fortalecer vocês. Eu estou aqui para construir, né, uma comunidade de pessoas que são conscientes de quem são. E hoje, nesse vídeo, vocês vão ver facetas. Vamos descamar, vamos adentrar nessa personalidade que só sente a falta. Não consegue ser presente em momentos tão bons, momentos tão simples, momentos tão singelos, mas que é como se aquilo fosse absolutamente nada, como se a sua companhia, para toda essa natureza linda, para todos esses momentos tão belos, onde muitas pessoas conseguem estar muito presentes consigo próprias, com as companhias que estão, e no entanto, para você pode parecer que você está rodeada de pessoas, mas ainda só, e você só consegue perceber a sua própria companhia quando se trata de desvalores, de críticas, de concepções completamente deturpadas com relação a quem você realmente é. Então, vamos devagar. A sua sombra te assusta, que é essa voz
essa voz que vem aqui da barriga, do seu plexo solar. Essa voz te assusta porque você não consegue dialogar consigo próprio. Você precisa dialogar com a dor. A dor machuca porque você primeiro nega o sofrimento. Muitas pessoas romantizam a felicidade. Algumas dessas pessoas que realmente têm uma vida que para você é perfeita, elas estão se comparando com outras pessoas que ganham 10 vezes mais do que elas. E nem tudo é sobre dinheiro. Muitas pessoas que têm o suficiente e muito mais e abundante de dinheiro querem ter o filho que morreu, querem ter a mãe que morreu, querem ter o pai que não foi presente em suas vidas. O que é valores para você? O que é moeda de troca? Então você precisa chegar nesse enfim da coisa. O que é que você está trocando para ter isso? O que é que essas pessoas estão fazendo que você não está fazendo? E não só isso. Elas podem ter começado no início, sabe? Aquela coisa de quem chega primeiro bebe água limpa. Não podemos fingir que isso não é uma verdade. Tá? Não podemos fingir que se eu tivesse começado há 10, 12 anos atrás no YouTube, hoje eu estaria realmente com uma vida muito mais leve com relação a tudo que eu quero construir ainda. Estou começando, estou fazendo. Então é sobre essa construção da sua autoimagem que eu quero que você comece a perceber que está faltando aí. Se você se compara muito com outras pessoas, se você não consegue estar sozinha, sozinho na sua companhia e dialogar com a dor, e dialogar com a alegria, e dialogar com esses momentos que você não consegue estar presente, ter sensibilidade para fluir ali no seu momento, sabe? Se você não consegue vivenciar a sua própria vida, está sempre pensando no externo, sempre sentindo a falta de alguma coisa, esse vídeo é para você, os meus conteúdos são para você e eu vou te ajudar. Então assim, né, eu vou dar o exemplo aqui da minha vida, tá? Eu sou alguém que tem uma autoimagem assim muito legal. Não é totalmente, como que eu posso dizer, o que parece. É exatamente isso que eu quero dizer. Não é exatamente o que parece. Eu tenho as minhas demandas, eu tenho as minhas dependências. Sabe quando você passa na matéria, mas fica dependente, né? Na dependência daquela que você não foi também. Pronto. Eu tenho minhas dependências. E parte de eu não ter começado antes é porque eu sou muito resistente a coisas que eu, olhando pelo lado da sombra daquilo, a sombra daquilo, não a minha, olhando pelo lado da sombra e também, né, a sombra da coisa que pode aguçar a minha e o que eu posso me tornar se eu era meio que o meu pensamento antes. Sobre o WhatsApp, gente, sobre Instagram, né, YouTube, eu não me via capaz de ter um canal. A realidade é essa, não tá vendo? Nem tudo que parece ser é sobre as pessoas. Porém, eu consigo falar com muita autoridade. Eu consigo falar como uma pessoa que já é riquíssima, né? Se me colocar assim, uma câmera, né, top das galáxias, enfim, me embelezar, me maquiar, é rica milionária por causa da comunicação, por causa da forma de se expressar, por causa da minha segurança sobre quem eu sou e o que eu tenho para entregar. Então, o que eu quero dizer aqui, usando o meu exemplo, tem coisas que a gente precisa filtrar um pouco. E isso, essa segurança toda é o meu ego. Eu não sou exatamente tudo o que algumas pessoas possam pensar por eu estar com roupas elegantes, em um lugar chique, com uma câmera extremamente top das galáxias. E tem muitas pessoas que realmente alugam essas coisas, né? Tomam emprestado essas coisas e graças a Deus por isso elas estão fazendo com que a coisa flua para elas. Só que assim, se você não consegue pensar dessa forma e construir este cenário, você precisa lembrar do seu processo
E é só assim, lembrando de qual momento da sua vida você está, no que você deve focar para chegar em algo que você sabe que você precisa chegar logo, que você vai conseguir chegar. O que foi que eu precisei fazer? Deixa eu conjecturar aqui ainda com o meu exemplo. Eu precisei entender que muita autoridade, assuntos muito bons, mas sem algo tão claro, sem um início para quem quer entender por que eu estou falando sobre aquilo, quem sou eu para estar falando sobre isso? Então eu tive que ir conectando os pontos. Eu tive que começar, eu tive que, primeiro, ter clareza das coisas que eu vou falar já já aqui para vocês e colocar para o outro da forma que o outro receba de uma forma clara e objetiva, sem muitas perguntas sobre mim, sobre o que eu faço, por que eu faço, quem sou eu para falar dessas coisas. Estão conseguindo compreender? Então, sua sombra te assusta porque você não dialoga com essas coisas. Para parar de julgar as pessoas. Por exemplo, eu em um relacionamento, acho que a maioria das mulheres são assim, né? Eu meio que, quando tô com a pessoa, as outras mulheres meio que são uma ameaça. Não é porque elas alguma coisa, é porque o homem tende a olhar demasiadamente para outras mulheres, né? Homens, não é? Vou falar sobre isso, hein? Não é, amigas? Tá, mas o vídeo aqui quer trazer à luz essa questão. Qual que é a questão? Então, quando eu tô com uma pessoa, eu começo a meio que me sentir, né, incomodada com esse comportamento que o homem tem. Então, assim, essa coisa de não julgar, pra mim, né, ela faz muito sentido quando eu dialogo com a minha dor. Então, se ao invés de simplesmente olhar a beleza da mulher e pensar, ela realmente é bonita, mas ele não deveria estar, e ficar só no que ele está fazendo, eu posso e quero muito conseguir levar essa minha técnica criada recentemente adiante de pensar. Se fosse uma versão de mim, e existe uma outra consciência, né, sobre essa coisa de tudo que existe é você e eu, inclusive, sou uma outra forma sua. Então, se eu penso em mim, eu também estou achando ela bonita. Eu também estou compartilhando daquilo que tá legal, né? Como é comprovadamente, cientificamente comprovado que quando nós nos alimentamos do sucesso do outro, o nosso cérebro entende que aquilo está acontecendo na nossa vida. Que aquilo está prazeroso de ver. E aí eu vou deixando de fazer as coisas que aquela pessoa faz e fico me alimentando só de assistir, o que dá um prazer. Ah, mas tem gente que sente inveja. Vamos voltar para o exemplo. No meu caso, eu não sinto inveja. Eu realmente não sinto inveja. Eu tenho clareza de quem eu sou. O que me incomoda é o que a pessoa que me escolheu não está me dando naquele momento, que é o respeito que eu dou. E se eu preciso dar, eu quero receber. E como é que a gente vai agora desenrolar tudo isso? Cadê a sombra? A sombra aparece, a sombra mesmo, aparece quando eu olho para mim e vejo que, porque eu não tive ciúmes, porque não me ameaçou uma mulher que, por exemplo, tem algo que eu gostaria de ter. Então, se eu penso, ela é uma outra forma minha e tá tudo bem, nessa outra concepção que tá surgindo aí, muitas coisas sobre consciência já estão rolando há anos e a gente não sabe, mas eu vou dar uma estudada e trago aqui para vocês isso. Então, tudo aquilo que a gente tem, que a gente aproveita, que a gente usufrui, pra gente é ok. Quando tira da gente ou quando não é sobre o meu ego, aquilo que eu tenho de poder, nos incomoda. Então a sombra assusta porque ela tá sempre, como eu disse no início do vídeo, focando no que nos falta, focando no que não tá legal ainda. E muitas vezes, gente,
essa pessoa poderia estar até melhor, tá legal, ela poderia estar ainda melhor, mas ela se sabota. A sombra aí vem em forma de, não faça não, você já fez. Sabe, tem pessoas, eu conheço pessoas assim, elas não fazem nada. Elas fazem 1 horinha, elas querem descansar 10 horas. No dia seguinte é praia. No dia seguinte é praia. E essa pessoa, eu pensei em uma pessoa específica, e essa pessoa, ela não pode ter contato com a vida e a felicidade de outras pessoas, porque ela fica extremamente incomodada. Isso é grave. Vamos lá. Esse exemplo, né, que eu dei do que tá rolando aí sobre consciência vai super ser, assim, um recurso máximo para essa pessoa. Então, nós tendemos a nos achar melhores do que realmente somos, por quê? Porque nós usamos uma fisiologia, tá? Uma linguagem corporal, um ego, um nariz empinado, para lidar com a sociedade no geral. E isso acaba confundindo a nossa autoimagem. Eu falo assim, eu me comporto assim, algumas pessoas me dão certos elogios, eu acho que eu já deveria estar aqui, mas o que comprova que isso daqui é real e que eu consigo me manter? Vamos descer e vamos agora focar nisso. O que você realmente consegue manter hoje na sua vida? Você quer que as pessoas pensem algo sobre você. Você consegue manter isso? Você consegue estar relaxado sobre isso? Você consegue de maneira muito natural entrar e sair várias vezes e conversar com diversas personalidades sobre isso? De maneira muito intelectual, de maneira muito simples e de maneira também, vamos juntar o intelectual com o simples, com o de quem vivencia aquela realidade? Então, é sobre o manter, não é sobre o ter. Ter pode parecer difícil, para mim muitas coisas são difíceis de ter também. Só que eu comecei a perceber que parecer ter é o mesmo de ter. Comentei algo assim. Se você aluga uma coisa, se você compra outra, se você se maquia, se você tá num lugar chique, quem te vê diz que você é. Você viveu aquilo, aquilo foi uma realidade na sua vida. Você viveu. Porque muitas pessoas vivem muitas coisas e elas sentem como se aquilo fosse outra realidade. Aí elas falam assim, vamos voltar para a realidade agora, né? E volta para toda essa autossabotagem, todo esse espaço interno de não merecimento, de não saber receber. Entende? Então, espero que tenha ficado claro. Foram 20 minutos focando nisso, porque eu preciso mesmo, assim, clarificar essa coisa, né? Do porquê as pessoas são tão assustadas com a solidão. Por que a solitude não lhe soa tão bem? E tantas pessoas, tantos youtubers já falaram sobre isso. E por que é tão difícil de entender e aceitar que sim, nós precisamos ser uma companhia muito boa para nós mesmos, para o nosso myself. Então, você conhece a sua sombra? Eu vou fazer algumas perguntas aqui agora. Você conhece a sua sombra? Se você não dialoga com a sua dor, com a sua inveja, com a sua tristeza, com a sua ansiedade, você não conhece a sua sombra, porque não há respostas. Não há uma troca de informações clara. Se você não se pergunta, você não tem a resposta. Se você não tem a resposta, não tem interação, não tem conhecimento. Como você conhece outra pessoa? Você faz perguntas, você vivencia coisas, você vê, assiste, está ligada. E você vai processando o que aquela pessoa é. Por que é tão difícil conhecer a nossa sombra? Porque a gente simplesmente finge que não está com inveja. A gente simplesmente não responde uma pergunta que o nosso inconsciente traz ali. Sabe aqueles pensamentos intrusivos? Você precisa responder. Vem pergunta, responda. Não tem ninguém sabendo o que está acontecendo, só você, né? Aproveita isso. Responda, porque é você que está desesperado para saber quem é você.
Por que vem essas questões? Por que vem essas dúvidas, esses pensamentos intrusivos? Por que essas críticas demasiadas? Você precisa responder a si mesmo. Você precisa dialogar com a sua dor. Você aceita a sua sombra? Se você foge, se você finge que aquilo não está acontecendo dentro de você, você não aceita a sua sombra. Como que você vai fazer amizade com as suas partes consideradas defeitos, se você simplesmente finge que não tem? E quando as pessoas que te amam te mostram isso, você finge que elas estão erradas, porque você não sabe como lidar, você não tem uma expressão de quem humildemente reconhece que, poxa, eu também estou cansada de ser assim. Eu também estou cansado de ter esse comportamento. Eu não sei mudar, eu não sei o que fazer. Eu não sei nem por que eu cheguei a esse ponto. Tem muita gente vivendo isso, gente. E eu passei por isso. E com certeza, se tem algo que eu tenho que me orgulhar muito, que é uma maior riqueza para mim, é conseguir perceber que eu sou aquilo que certas pessoas falam que eu sou. E conseguir perceber a sua sombra é a maior riqueza que você pode ter. Porque se você sabe no que você precisa mudar, mudar vai ser muito mais fácil. Se você finge que não precisa, se você não ouve quem te ama e quer seu bem, vai ser muito mais difícil a sua vida. Então, se relacionar com pessoas que não te conhecem e parecer uma pessoa ok, não se sustenta. É algo que você não vai conseguir manter por muito tempo. Porque as pessoas vão gostar de você e elas vão saber quem você é. E aí você vai estar sempre lidando com o que, se você resolvesse com as pessoas que você convive e que te amam, todos estariam sendo mantidos na sua vida de uma maneira leve e satisfatória. Relações ganha-ganha. É o que faz com que nós tenhamos bem-estar a maior parte do tempo. A sombra está muito relacionada à inveja e egoísmo. São duas características normais, naturais. Elas precisam ser bem canalizadas. A inveja te mostra no outro aquilo que você também tem capacidade de ser, mas você não está se desenvolvendo. Quando você vê alguém que você acha que é muito superior a você, não sei como você vai interpretar isso, mas no meu contexto aqui, por exemplo, você ganha R$1.000 por mês, uma pessoa ganha 10 mil. Você tem essa pessoa como autoridade, não é isso? Você não tem inveja dessa pessoa, porque você quer aprender com ela. Uma pessoa que ganha 10 mil quer ganhar 100 mil. Ela não tem inveja dessa pessoa, mas uma pessoa que ganha 1.000 com uma pessoa que ganha 1.500 vai ter inveja, porque é muito mais próximo da realidade dela e ela não está conseguindo. É muito compatível com o lugar de onde ela veio e ela não está conseguindo sair, aquela pessoa já saiu. Então, nós precisamos aprender a usar a nossa sombra a nosso favor. A sombra te mostra tudo que você tem capacidade de fazer com excesso ou canalizando com a proatividade, tá? Sabendo que sua sombra é um fenômeno psicológico, resultado de todos os pensamentos, desejos, habilidades, vontades que foram reprimidos, deixados de lado. Você estaria mesmo disposto a conhecer essas suas facetas? Esse é o ponto principal desse vídeo. É a esse lugar que eu quero conduzir vocês. E se eu te dissesse que você já conhece? Como que eu conheço? Através de todos esses pensamentos intrusivos que vêm e eles só continuam vindo e parecem ser extremamente aceleradíssimos e você não consegue dar conta porque você não respondeu o primeiro. Você fingiu que não veio uma pergunta, que não veio uma acusação na sua cabeça. De onde vem isso? Pera aí, deixa eu olhar para isso. O que isso está querendo me dizer? Você conhece, mas você cria um outro monstro. Você cria uma outra coisa chamada ansiedade, chamada
tantas outras coisas relacionadas ao psiquismo que as pessoas têm muito mais dificuldade do que eu, do que muitos outros profissionais que nasceram para lidar com a mente humana e sabem fazer isso muito bem, de maneira natural, de maneira simples. Aquilo que a gente consegue explicar com naturalidade e simplicidade é e foi praticado. Chegamos a esse ponto desse vídeo e eu gostaria de convidar você a praticar, fazer perguntas quando esses pensamentos de autossabotagem, crítica, esses pensamentos intrusivos lhe surgirem. Mantenha um relacionamento mais self, baseado em diálogo. É legal estar perto de uma pessoa que não interage com você. Você está com você 24 horas por dia. Seus movimentos te levam para se entender, para se acolher. Como é que você vai estar bem? Porque você é uma companhia para você e você não está fazendo companhia a si próprio. Você não está sendo uma boa companhia para você. É por isso que tá dando merda aí. Repara isso. Através de perguntas e respostas. Você só vai conseguir perceber sozinho. Quando você sentir necessidade de ter alguém perto para você desabafar, escreve. Escreve, manda áudio. Chega aqui nesse vídeo e comenta como você está se sentindo. Eu pretendo criar uma comunidade de pessoas que conseguem simplesmente ser sem medo, que não têm resistências para expor suas vulnerabilidades enquanto ser humano que está querendo administrar a sua cabeça, que está querendo organizar a logística mental que eu ensino aqui no segundo vídeo do canal. Então nós precisamos fazer essa logística, organizar em partes, em blocos, em fases, todas as nossas demandas e questionamentos e experiências. Nós somos a soma de todas as experiências que tivemos. E sabe aquele trauma, aquela dor que a gente teve que passar por cima porque vinha outra coisa do dia e depois uma outra situação e aí a gente não teve tempo para pensar, para digerir aquilo e passou-se uma semana e passou-se um ano e a gente não interpretou de uma forma mais adequada para que houvesse conforto em nós, para que houvesse uma resolução mais apropriada diante da gravidade do fato. E assim a gente vai carregando uma mala cheia de dores emocionais, uma mala cheia de questões não resolvidas. Como você vai lidar com esse labirinto? Se você precisa de ajuda para ordenar essas linhas cruzadas, eu vou disponibilizar 3 sessões pelo valor de R$ 447. Cada sessão minha é R$ 250. 3 sessões online. Eu vou fazer esse pacote para pegar você da primeira sessão, fazer essa logística mental. Na segunda sessão, nós vamos focar no que realmente importa e eliminar essa bagagem cheia. Eu tenho técnicas e uma metodologia que foi criada especificamente para despejar aquilo que só está te machucando. E nós vamos colocar no lugar certo. A segunda sessão vai ser uma sessão de hipnoterapia clínica, onde você vai perceber a sua capacidade natural de reconfigurar através da respiração e do ensaio mental o seu sistema nervoso. Então agora vamos para a parte principal dessa entrega. Esse vídeo tem, né, como essa característica de entrega. Entregar o quê? Entregar a principal clareza. Entregar o quê? Aquilo que foi mastigado e engolido por mim um dia. E eu sei que você precisa que eu aqui faça meio que esse papel
de mastigar e engolir para você, porque tem coisas que são difíceis de engolir, eu sei. E agora eu preciso que você engula essas verdades, tá? As minhas verdades, verdades que se fizerem sentido para você, vão te colocar em um lugar de bem-estar. Você é coisas, você sabe que é certas coisas, você não sabe que é. Sabe os filtros do Instagram? Por exemplo, eu tenho acne. Minha acne é a palavra hormonal. Eu já fiz diversas coisas, várias coisas. Já passei, né? Enfim, nunca quis realmente tomar o Roacutan, que é aquela coisa bem mais forte. Não sei se iriam permitir. Sempre disseram que não, acreditei no que sempre disseram, enfim. Tive filho, não passou acne. Enfim. Eu sei que eu não sou aquela pessoa do filtro. Isso não me incomoda, isso é uma oportunidade de parecer mais bela. Quem não quer? O filtro não é a mesma coisa de uma maquiagem que se coloca. O filtro não é uma maquiagem digital. Então não usa mais maquiagem na vida, já que o filtro não pode. Eu entendo que algumas pessoas não tenham essa consciência ainda de separar as coisas. E nessa terceira sessão, você vai estar com tudo assim, tão mais leve por ter deixado muita bagagem que só estava pesando aí. Que você vai aceitar isso. Algumas coisas você não é. E você não sabe que você é um monte de coisas. Então, você sabe que é o quê? Você não sabe que é o quê? Então aqui, já que eu dei esse exemplo, nós somos nossa sombra também. E se nós não acolhemos a nossa sombra, se nós não dialogamos com ela, se nós não entendemos qual é o propósito dela em nossas vidas, ela nunca vai nos impulsionar. Ela nunca... Você pode ter o profissional mais top do mundo. Se você não entende a sua sombra, você vai estar sempre se culpando, você vai estar sempre se sabotando, você vai estar sempre buscando razões para o não merecimento. Ninguém vai conseguir te convencer do que você é e ainda não acessou por achar que é demais alguma coisa. Essa coisa do ego te eleva a um lugar que você acha que já está e não precisa fazer mais nada para conseguir de verdade e manter. Percebe? Eu acredito que eu tenha sido extremamente clara aqui agora. Você também não sabe que pode ser. E é nesse ponto que algumas pessoas ficam estagnadas. Você não sabe que pode ser. Você foca tanto no que você não é, no que você não é, no que você não é, que você esquece que você pode ser. Mas você vai precisar caminhar em direção a isso. Sozinha é mais difícil. Você sabe que não pode ser o que também? Ah, eu posso tudo. Não, você não pode. Eu posso colocar uma lente de contato, mas é algo externo que eu estou atribuindo. Meus olhos são castanho médio. Eu nunca serei uma pessoa de olhos azuis. Entende? Nessa compreensão, você sabe que não pode ser o quê? Então aproveita o que você é. Aceita que dói menos. Você precisa aceitar o que você não pode ser. Entenderam o exemplo? Tá? Então, assim, limite. O limite realmente bem contextualizado faz com que cada pessoa desenvolva e usufrua das suas habilidades e capacidades
com alegria e satisfação. O que o outro é, o outro nasceu sendo para ser, e que bom, porque se todo mundo tivesse olhos azuis. Entende? Percebe? A diversidade destaca. Você não consegue se destacar, você não está conseguindo se destacar ainda, sendo essa pessoa que você é. E quando você se destacar, você conseguiu se destacar porque alguém que já estava se destacando te conduziu, te despertou, você sentiu vontade de também viver aquilo e essa pessoa te conduziu a isso. Você não dialoga com você. Essas compreensões surgem através desses diálogos internos. Você está disposto, você está disposta a deitar para dormir e vir um monte de insights na sua cabeça e você simplesmente levantar a luz do celular, baixa, claro, né? E escrever e passar horas se permitindo ser para depois entregar. Porque o crescimento vem com a contribuição. As pessoas crescem porque elas servem. Elas oferecem algo. Qual é a moeda de troca? Tá? Você não dialoga com você. E muito do seu sofrimento é por causa disso. Então, no resultado de uma enquete que eu coloquei hoje no Instagram, @eusou.evelynkesia, foi a pergunta: o que mais te incomoda sobre a autenticidade? E a resposta maior, as pessoas votaram mais em o que elas não são. Então, eu devo ter colocado, eu ia colocar aqui, mas tá a musiquinha aqui, um violão instrumental que eu amo. Eu coloquei o que você não é, o que você gostaria de ser, o que você não tem, alguma coisa assim. Então, o ser. Existe alguém aí em você que quer ser, mas você, por não ter alguém que te direciona bem nesse labirinto sombrio, por conta da falta de diálogo interno, por conta do relacionamento mais selfie, aquele relacionamento que tem aquela interação, aquela relação gostosa de dar e receber, de troca contínua, que se mantém sempre ali, sabe, em frequências muito elevadas. Vocês não estão conseguindo por isso. Então, o que falta é a autopercepção de todas as suas habilidades e capacidades. E se você não tem alguém para fazer isso com você, vai ser muito mais difícil. Eu não quero dizer que é impossível. Eu tive pessoas que me acompanharam. O que eu consegui foi porque eu permiti que a minha inteligência principal, que é a intrapessoal sinestésica, se manifestasse. E isso foi negociando, sim, muitas noites, em prol da minha intuição, daquilo que eu percebia sobre mim, sobre uma missão, um propósito claro, que o universo, Deus estava sempre me mostrando, sempre me mostrando. E quem sabe, assim como na minha vida, a sua vida esteja meio que empacada porque você não é intuitiva. Você não se permite ser quem você é. A intuição te revela quem você é. A intuição te revela o que você pode fazer. A intuição te mostra os caminhos. Mas você vira a cara e finge que nem é com você. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo.